Tudo bem, galerinha? Vamos começar mais uma aula aí, ó. Hoje é a nossa aula 12.1. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa aula é a aula geral. Vamos falar de uma criaturinha bem interessante, tá bom? Então eu peço logo que vocês peguem o material que vocês receberam e vão acompanhando lâmina por lâmina, ok? E qualquer dúvida que possa surgir aí com vocês, o que vocês vão fazer? Só vai sublinhando. Aí, fala para o professor presencial já mandar lá no grupo do WhatsApp para a gente poder dar um retorno para vocês, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí para a aula. Olha aí, aula 12.1. Volta aqui para mim, meu diretor. Galerinha, olha aí, galera. Vamos fazer uma coisa? O tio vai passando e vai explicando para vocês direitinho todo o passo a passo que é para vocês realizarem aí o acompanhamento desses slides. Então, só revisando, sublinha aí, porque quando a gente finalizar o assunto, vai vir a nossa aula de revisão para a atividade. E aí, se a gente está nessas dúvidas, enquanto os professores aí presenciais, eles podem mandar aí as perguntas de vocês. E eu também vou avisando, ó, muito obrigado pela participação de vocês. Na hora que vocês realizam aí a foto, tira a foto e manda para nós, tá bom? E qualquer coisa, se quiser mandar um vídeo também para a gente passar aqui, estamos aguardando. Meu diretor, aula na tela. Ok, então, manejo e criação de codornas. Galera, manejo e criação de codornas, a gente vai, claro, é a aula geral, porque depois a gente vai passando pelas peculiaridades de cada assunto, tá bom? Então, olha só. Primeiro, codornas, sistemas de reprodução, manejo de produção. Professor, criação de codornas, como é que é definido? É definido como coturnicultura. Coturnicultura. Coturnicultura é o quê? É a prática da criação das codornas. Prática da criação das codornas? Sim! Encontra-se bem acentuada nos últimos tempos. Pessoal, e a criação de codornas, ela é um tempo assim que o retorno financeiro é muito rápido. Então aqui é muito importante a gente entendermos, porque da codorna não é só a carne não, é os ovos, meus queridos. E tem uma aceitação bem grande no mercado. Olha, é importante frisarmos que esse processo das codornas, a viabilidade ao mercado, é rápido esse retorno. Então, aqui nós vamos frisar, passo a passo, algumas características do processo de criação. Escolha da raça é muito importante, porque a raça da codorna que você vai escolher para fazer o sistema de coturnicultura está diretamente ligada ao produto final. Tá bom? Sempre aí, ó, fica ligadinho, porque também vamos ver as instalações, as estruturas da coturnicultura, tá bom? O diretor, quando quiser. Olha aí, os principais fatores que contribuem para a viabilidade, né? Viabilidade da criação. Rápido crescimento. Olha aí. Ela tem um rápido crescimento, menor tempo de processos de desenvolvimento. Maturação sexual é precoce. Outra, alta produtividade. Posso comparar uma coisa? Alta produtividade está muito relacionada também com a criação de coelho, tá? Grande número de aves em um pequeno espaço. Então, em relação à infraestrutura que compreende as instalações, pessoal, baixo investimento, rápido retorno financeiro e excepcional sabor exótico da carne. E também vamos considerar o quê? O ovo. Outra coisa importantíssimo é
sanidade animal. E aí, galerinha, quando nós estivermos falando sobre infraestrutura, estrutura, os galpões, local, nós vamos priorizar isso, a sanidade desse animal. Então, quais são as características, professor, da criação de codorna? É uma ave altamente produtiva e de grande rusticidade. Tem algum interesse essa palavra, professor? Tem. Essa rusticidade aqui significa que não é só a questão saúde, ela é tolerante, mas é tolerante a variações de clima, é tolerante à escassez de determinadas coisas, então ela não se abate tão fácil, ela não vai ter sintomatologia de doença tão fácil, mas claro, todos os manejos têm que estar correlacionados com o sistema de prevenção. Também há um processo, o sistema de criação de codorna, ele pode ser integrado com outras criações, como peixes, porcos e minhoca. Essa integração, pessoal, vai ser uma aula à parte, porque tem muitos sistemas de criação que a gente pode fazer integrado, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque espécies muito próximas podem ter zoonoses, né? Assim, doenças que acometem criações diferentes, aí tem que tomar cuidado. Característica: adquirir as aves com 20 a 30 dias. Que aves? Machos e fêmeas, com relação de um macho para 2 ou 3 fêmeas. Então aqui, ó, quando você vai adquirir quando você vai ter, como é a granja, né? O aviário, o lote. Em um lote, você tem que ter a proporcionalidade aí de, machos e fêmeas que estejam aí, né? Em torno de 28 a 30 dias. A relação do lote é um macho para 2 a 3 fêmeas. Aos 45 dias vai dar início à postura. Tá? E aos 60 dias as fêmeas atingem o máximo de postura com um percentual de 80%. Só que aí vamos fazer um break. Galera, isso é quando você está produzindo ovo galado. É porque o macho vai fazer a cobertura e aí esse ovo você vai levar para a incubadora, tá bom? Para a chocadeira, para que você tenha um padrão de quê, professor? De eclosão. Então é um processo, isso aqui que eu estou falando é um processo para quem quer iniciar. Você tendo aí um lote, uma proporcionalidade, vamos lá, um macho para 3 fêmeas, então se você tiver 6 fêmeas, 2 machos. Se você tiver 12, e assim proporcionalmente para que você ocorra a criação de um lote. Mas professor, se em um lote eu preciso dessa proporcionalidade, quando eu quiser por ração é outro sistema, porque aí são ovos não galados. Porque na criação de codorna você pode tanto vender os filhotes para criadouros, que é essa proporcionalidade, e também vender o ovo para o mercado, ou para as codornas para o abate. Tem necessidade dessa proporcionalidade mesmo que seja em postura? Sim, tem. Uma ave em postura, ela põe em média de 28 ovos ao mês. Quase um ovo por dia. Na verdade, a regra é 1,5 ovo, né? Aos 12 meses, há uma queda de produção e as fêmeas deverão ser vendidas ou substituídas. Qual a importância de estarmos falando, lembrando disso? Desse aqui, professor, qual a importância? A importância é planejamento. Como assim,
Planejamento, porque se você sabe que ela faz uma postura em média de 28 ovos, pessoal, isso aí é geral. Tá vendo ali características gerais? Porque isso tem uma variação dependendo da raça, tá bom? Antes que alguém fale assim, não, mas as minhas não é variação de raça. Em geral, são 28 ovos. A gente vai ver depois, nas outras aulas, aqui é uma aula geral. As características, para você verificar aí qual das raças de codorna melhor atendem as necessidades do seu investimento. É bom. Vamos voltar aqui então. Qual a importância de falar isso? Planejamento. Se você sabe aí que o pico vai até aí 12 meses de produção, para quem é postura, você tem que planejar qual é o intervalo que você tem que ter um novo lote para substituir. Mas também não tem aquele processo, professor, que a gente realiza de refúgio? Tem, isso aí a gente vai falar depois, mas não para a produção, tá? Introduzir no plantel as substitutas destas, para que assim possamos continuar o ciclo. Então, professor, o ciclo da codorna é de 1 em 1 ano? Se você não for usar o refúgio. Se você for usar o refúgio, é 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Aí que tá o negócio, galera. Não é igual a galinha, que compensa. Então, sempre você vai ter que manter um ciclo de 1 em 1 ano para renovar. 1 em 1 ano. Imagina se você tiver aí 1000 aves. Você tem que ter 1000 aves para substituir. Tá bom? Preste atenção. Negócio... A gente vai ter, nós vamos fazer esse planejamento. Vai ter uma aula de planejamento de codorna. E, gente, a gente vai falar sobre o mercado. Codorna é um projeto que, se você fizer bem, se você executar ele muito bem e fechar ele direitinho, o investimento é muito bom. Tá? Características gerais. Os machos também serão abatidos para a entrada de outros que realizam o processo de acasalamento para a produção de ovos férteis. Então, o que isso nos faz pensar? Professor, nós temos que ter, então, famílias. A gente vai ver qual é o mínimo de famílias. Como assim o mínimo de famílias? É porque quando você vai produzir para você... Ó, uma coisa, galera, uma coisa... Rapidinho aqui, meu diretor. Uma coisa é você produzir, criar codorna para reposição do plantel. Outra coisa é para você vender as matrizes. Outra coisa é para você ter o estoque. Eu estou falando só do animal. Não estou falando do quê, professor? Da produção, que é o quê? O ovo. Então, aqui, é que eu estou querendo dar tudo de uma vez só. Não pode ser assim. Eu vou frisar somente nas características do animal. Depois a gente vai fazer o planejamento. Planejamento significa o quê, professor? A tua granja, a tua ave, é um processo de avicultura. Só que para diferenciar da avicultura que nós conhecemos, a tradicional é a cotonicultura, né? Que se chama criação de codornas. Então, vamos ver as características gerais. Depois a gente vê qual o objetivo de você ter aquela criação de codorna. É para vender só ovo? E alguém vai te fornecer depois o plantel? Ou você, além de vender ovo, você mesmo, 1 em 1 ano, está produzindo sua nova... Eu sempre esqueço o nome da palavra. Você está produzindo a substituição do lote. Ou você está vendendo duas coisas. Você, além de vender o ovo, substituição de lote, você ainda vende para carne, para corte. Então, tem que ver. Para cada sistema, para cada objetivo, tem uma dinâmica, tem um fluxo. Para manutenção, tem uma estrutura diferente. Tá? Vamos fazer uma aula de planejamento. Isso, na verdade, é uma elaboração do projeto para a instalação do sistema de criação de codorna. E aí ver a viabilidade econômica, retorno e a manutenção disso aí. Tá bom? Na tela, meu diretor. Olha só, galerinha.
Sistemas de reprodução, tá? Falamos então, vamos aí com calma. Falamos então sobre a característica, a importância, não é isso? Falamos de planejamento, tá? Uma coisa importantíssima aqui que nós falamos, que é geral, né? Que é os fatores que fazem com que a criação de codorna seja rentável. Isso é importantíssimo. Rápido crescimento da ave, maturação sexual precoce, alta produtividade. Como é tudo muito precoce, como tudo é muito rápido, pessoal, por isso que isso justifica a troca do lote, né? Grande número, troca do lote de 1 ano, de 12 meses, sem o refúgio. Grande número de aves em um pequeno espaço, longevidade na produção. O que significa essa longevidade, professor? É que ocorre a manutenção, ela se mantém o pico durante todo o período do lote. Tá? Isso é importante frisarmos. Baixo investimento, qualquer que seja esse investimento. Como assim? Instalações, tipo de instalações, lembra? O objetivo da sua instalação, reposição do lote, viabilidade financeira, isso que significa aí esse baixo investimento, manutenção sanitária, e ainda, isso aí, ó, sem levar em consideração que você pode associar com outras criações, mas para que você possa definir quais são as associações com outras criações, tem que estar bem muito estruturado, tá? Primeiramente. Ok. Então vamos lá. Sistema de reprodução. Após 21 dias, o macho tem plumagem de peito lisa, né? A plumagem dele, do peito, ela é lisa, enquanto da fêmea surgem pintinhas de cor de chumbo e preto. Além disso, quando adulto, o macho chega a pesar 70 a 100 gramas, as fêmeas de 70 a 80. Então, pessoal, tem aí também uma diferenciação quando você vai fazer para quê? Para corte. Mas isso também tem a variação da raça. A gente já viu o negócio da raça, tá bom? Lembra, codorna é igual galinha no sistema de criação. Você pode ser para postura e para corte. Aí a gente faz sim uma variação do mercado em relação ao corte e uma relação mercado à postura. A postura, depois a gente fala sobre o processo da postura, também não é tão difícil. O acasalamento pode ocorrer durante o ano inteiro e se dá na proporção de 1 macho para 5 fêmeas. Então, um macho, ele dá conta da fecundação para 5 fêmeas. O macho deve ficar 12 horas com a fêmea, depois é isolado 24 horas para, em seguida, se acasalar com outras fêmeas. Então, tem um intervalo, que a gente chama de descanso. Isso aí, pessoal, um macho para 5 fêmeas, significa aí que eu tenho que ter, no mínimo, para manutenção de uma heterogeneidade. Toda vez que nós falamos sobre heterogeneidade, significa potencialidade, significa manter manter a qualidade do produto, ovos, manter uma viabilidade de processos imunológicos do animal que vai garantir ele ser mais tolerante, essa rusticidade e manter a produtividade, ganho de peso em determinado tempo. Isso é a heterogeneidade que eu quero. Também, quem sabe, fazer um melhoramento genético empírico, onde a gente observa determinadas famílias que têm um ganho de peso em menor tempo, mantém a produtividade, não é tão susceptível a determinadas doenças avícolas. Então, se você tem um macho para 5 fêmeas, um macho, 5 fêmeas, isso é considerado o quê? Um grupo familiar. Mas aí, você tem que ter pelo menos 3. Um macho
Como assim, professor? Você está falando? Eu não estou entendendo. Caneta. Ó, um grupo familiar, 2 grupos familiares, 3 grupos. E aí eu tenho um macho com 5 fêmeas. 1, 2, 3, 4, 5 fêmeas. Aí eu tenho outra, esse aqui é o grupo A. Eu tenho outro macho com 5 fêmeas. Aqui é o símbolo das fêmeas, tá? Aí eu tenho outro macho com 5 fêmeas. Então eu tenho A, B, C. E aí, meus queridos, você faz tem o cruzamento familiar e você faz o cruzamento para manter essa variabilidade. A gente vai ter uma aula para realizar isso, mas é o mínimo, é isso aí. Então, na verdade, você tem 15 fêmeas e 3 machos. Aí a gente considera isso um lote. Isso é para reprodução, para você manter aí, se você for fazer, né? Você mesmo, eu preciso manter e coloca todos esses ovinhos aí para chocar. Então você produz seu próprio lote. Eu acho muito interessante esse processo aí. Vamos para frente. É aconselhado que as fêmeas já fertilizadas fiquem distantes dos machos, pois as suas cantadas ou investidas, né, durante o processo de acasalamento possam prejudicar o processo aí. Então, sempre, pessoal, o que significa? Que quando você deixa o macho e a fêmea ali, tem que observar, tá? Observar quando ocorre a cópula. E aí, como é que a gente faz? Por isso que a gente delimita o quê? Como é que eu vou saber? Porque só tem outras coisas para fazer. O tempo. Então aqui a gente vê, ó, 12 horas. O macho fica 12 horas comendo, depois você tira. Tá bom? Isso sim vai favorecer o processo de você manter um comportamento. Um comportamento. Então, para isso... Ai, eu ajeitei e voltou de novo. Sistema de bebedouro. Os equipamentos, né? Eu sei, o pessoal deve estar perguntando muitas coisas. Isso é que a aula é geral, depois a gente vai parte a parte, tá, galera? Parte a parte. Vai ter alteração no número de machos, no número de fêmeas? Vai dependendo da espécie. Esse é o básico, lembra? Sempre a gente tem um padrão. Então vamos lá. Agora já vimos a característica comportamental, as necessidades. Agora vamos para as instalações, acompanhamento, o galpão. O galpão ele pode ser um galpão de alvenaria. Pode. Né? Com 16 metros quadrados e 3 metros de altura para abrigar 2.000 aves. Então, ai, professor, eu não vou querer fazer 2.000, eu quero fazer 1.000. Entendeu? Altera o espaço, professor. Altera. Só que você tem que ver uma coisa. A rentabilidade para a produção de aves, de codornas, tem um básico aí, pessoal. Esse é o básico de 2.000 aves para corte. Aí tem que ver, corte ou postura, para viabilidade, tá bom? Então, o que se aconselha? 16 metros quadrados por 3 metros de altura, mas se você for iniciar aos poucos, então você tem que pelo menos prever um espaço de ampliação. Você não precisa fazer os 16 metros quadrados, mas você tem que prever a possibilidade de ampliação, tá bom? O forro dessa construção pode ser de tábua ou de parede, deve ser a parede. A gente vai ver o que é esse processo de caiado, barro, tijolo e cimento. Ou cimento, é um delas, a estrutura. Professor, qual é a melhor estrutura? É como eu falo para vocês. O que vai sinalizar
A estrutura do galpão de um aviário para corte, que é uma forma, aviário de corte é uma forma, aviário de postura é outra forma. Tá? O que vai? É o levantamento da sua propriedade. Primeiramente, é ver o que é ver o que você tem na sua propriedade que nós podemos utilizar para fazer a instalação. Posição do que? Leste ou oeste, por causa da inclinação do item luminosidade. Porque se você conseguir, né, barreiras vegetais, então na sua propriedade tem um local, tem que saber, esse local é adequado, porque tem que ser um local alto, arejado. Se não é arejado, tem como fazer esse local ser arejado. Por quê? Porque isso vai influenciar na estrutura da instalação. A estrutura da instalação de um galpão, ele está diretamente ligado com o espaço geográfico da sua propriedade. Quer dizer, você tem uma propriedade, na sua propriedade, na área que compreende sua propriedade, tem que fazer o levantamento se ela comporta. Não, vai ver qual é a outra área na sua propriedade, o local onde você pode fazer a instalação. E aí, dependendo do recurso natural que você tem, a instalação tem um porte. Lembra, tem temperaturas muito altas. Então, você pode abrir mão de equipamentos, splinters, né? Equipamentos que refrigeram, devido a você ter estruturas que amenizam a intensidade luminosa. Bem-estar animal. Por que isso é interessante, bem-estar animal? Para a viabilidade de você conseguir aí as autorizações sanitárias necessárias. Porque tem criadores de codorna? Tem criadores de codorna. Mas tem selo? Selo para você ser um competidor no mercado? Para que você possa também expandir seus negócios, não para somente aqui o centro, ou somente aqui a região, ou então só na sua cidade, para que você possa mandar para outras cidades o ovo, produto perecível. Tem que levar tudo isso em consideração. Então aqui, ó, nós estamos, claro, ó, o galpão, claro, ó, pessoal, com calma. Esse galpão que eu estou mostrando para vocês aí, isso é uma coisa aqui estranha, né? O galpão que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é de postura. Só que tem estruturas diferentes, como eu falei para você, a estrutura é diferente, mas você tem que levar em consideração não é o objetivo aqui, o momento. O momento é o quê, professor? É o espaço físico da sua propriedade. Como eu falei para vocês, tá? E aí, ó, acomodações. As aves ficam acomodadas em gaiolas de arame com 1 metro de comprimento e 30 centímetros de profundidade e de largura. Cada uma dessas gaiolas comportam 18 fêmeas. Imagina, galerinha, num corredor desse daqui, ó, tá? Esses corredores, a gente faz o cálculo da quantidade. Então, cada gaiolinha dessa, ó, só no corredor ali eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gaiolas. Cada gaiola tem 18 fêmeas. Só em uma, vamos falar de baixo para cima, ó. De baixo para cima, ó, 1, 2, 3, 4 estantes. Cada uma delas tem 10, 18, só que, professor, 18 animais em cada uma, 18 animais em cada uma dessas, professor, dessas gaiolinhas aí, e isso levando em consideração qual é a raça, tá bom, galera? Claro que isso é a média. Lembra, a aula é aula geral. Eu estou focando nisso. Por quê? Porque as próximas aulas das unidades 2 e unidade 3 vamos ter aulas específicas só para reprodutores de codorna. Uma aula só específica de reprodutor, para manter a heterogeneidade. Uma aula específica só de raças. E aí vai ter essas variações.
Fala, mas isso não falou aquilo lá, não é... Não, isso é geral. Mas não vai aumentar no 18. Pode diminuir. Então a gente vai... Isso aí é uma forma geral, tá? As codornas botam ovos no chão, porque aqui, ó, o sistema, você tem o da gaiola, ou é importante que o piso esteja ligeiramente inclinado para a direção da calha desses ovos, tá? E aqui, essa foto, já, na verdade, está mostrando aí o sistema para corte. Esse sistema aqui é o sistema para postura, tá? Que é diferente. Esse sistema que a gente está vendo é muito semelhante ao sistema da criação de ave tradicional. Aí, higiene. Deve ser observado a higiene sempre no início da criação ou, como nós falamos, da formação do galpão. Esse processo de formação de galpão, ele é muito importante, tanto para corte quanto para postura, ou quando você está produzindo, né, o animal para venda. Os galpões devem utilizar as seguintes... os galpões utilizados e as gaiolas até mesmo com o manejo. Qual é esse manejo? É um manejo que deve ser realizado todo dia. Um galpão de avicultura, ele tem um manejo no primeiro horário da manhã, depois ele tem um manejo no último horário da manhã. Depois ele tem um manejo no início do horário da tarde e no final do horário da tarde. Então são 4 manejos. Professor, tem pessoas que fazem só 3. Professor, e tem pessoas que fazem 4 por dia. Isso vai depender do que, professor? Da produtividade, da estrutura do fluxo que você vai manter no seu galpão. E o que eu estou falando? Homogeneidade. Quando você tem um galpão homogêneo, homogeneidade, você faz qual é a demanda maior do processo, ou não só de higiene, mas o processo de você fazer o manejo. A maior é de manhã, por causa do período noturno. Então, quando você... Aí, no período noturno, para manter a homogeneidade, nós usamos... Como é que chama, pessoal? Nós usamos o time, né? Controle de tempo para luminosidade. Então, a gente faz um cálculo que estimula as aves a comerem ainda de madrugada, para manter o fluxo. E aí a luminosidade é importante. Nós vamos falar disso no processo fisiológico das aves, tá? A codorna não tolera frio, nem mesmo umidade. Não poderá ficar próximo a correntes de ar, nem se molhar, pois podem se resfriar e morrer. Sua temperatura ideal fica entre 20 a 23 graus. Lembra que eu falei? É imprescindível que antes de você iniciar o processo de formação de uma instalação, é realizar o levantamento do potencial. Qual potencial? Qual é a local na sua propriedade tem potencial para fazer uma instalação que mantenha uma viabilidade climática, vamos dizer assim. Ok? Ou como você realizar esse professor, mas fiz tudo errado. Eu tenho uma incidência de aves, né? Por exemplo, por que as minhas aves não conseguem... Professor, quantos... Claro, a gente vai fazer um cálculo de produção por semana. Muitas vezes, altas temperaturas ou baixas temperaturas prejudicam a produtividade da ave. Aí você acha que é a ração, você acha que vai ver é a temperatura.
Então, o posicionamento potencial está tudo interligado. O professor Souza falou que a codorna ela é rústica. Ela é rústica, mas temos que levar em consideração que quando você está falando de um galpão, pessoal, não é só o galpão. É porque eu ainda não tinha falado, porque eu não quero especificar uma determinada atividade, mas a pessoa que faz o manejo também tem todo um procedimento higiênico, tem um EPI para que... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. O que eu estou querendo falar aqui para vocês? Está vendo o galpão? Ele tem cortinas. Olha lá. Ele é aberto, ele não tem parede lateral. É cortina. Então, a probabilidade dentro da sua área, porque se você tiver outras criações, principalmente quem cria codorna ou quem cria galinha, não pode ter essas criações juntas, pois eles têm aí problemas de doenças muito semelhantes. Nós vamos falar sobre isso também. As codornas devem ser vacinadas contra doenças de Newcastle e coriza. A primeira, Newcastle, né, como vocês falam também, deve ser aplicada a 21 dias de idade. Já a segunda deve ser realizada a 45 dias de idade. A vacina, né, é constituída de material vírus morto ou oleosa. Via injetável muscular no peito. Também tem aquelas de gotinha. Vermifugação. Aos 30 dias de idade é necessário que a vermifugação através das rações com drogas à base de mebendazole. E também pode ser utilizada na água, tá? Tem uma aí. Nós vamos ver isso aí, que é no sistema de sniffer. Sendo necessário renovar após uma semana, quer dizer, tem a dose, né? Essa dosagem deve ser em dobro se for comparada com a das galinhas, dependendo também da sintomatologia aí. Atenção, sempre manter o lugar seco, bem ventilado, sem oscilações na temperatura e com uma umidade relativa do ar entre 75 a 80 graus. E lembrando, a gente vai ter o negócio da cama também dela, né? E o manejo de produção, professor? Em relação aos manejos de produção, tem umas precauções, que é a higienização do produto, em relação à colheita dos ovos. Nós vamos ver a temperatura dos ovos. Você tem que lembrar que o ovo ele é uma estrutura porosa. Tem que lembrar que esse ovo ele não tem conservante, é natural. O que eu quero dizer? É o próprio produto. Então, a manutenção dele é feita pelo clima, onde ele é o quê? Armazenado. Por isso que tem as coletas, muitas vezes, deve ser colhido 2 vezes ao dia. Isso dependendo da sua produtividade, porque senão tem que ser 3, lembra? O aconselhamento é 2 vezes, no início da manhã e no meio da tarde. Mas alguns autores falam que o mínimo são 3. E eu já vou mostrar para vocês que alguns falam que é no início, no final da manhã e início no final da tarde. O básico é qual, professor? Assim, que não comete erros. É no início da manhã, no início da tarde. No início da manhã, aí vai dar 3. No início da manhã, por causa da questão noturna, no final da manhã e no final da tarde. Aí não tem no início da tarde, entendeu? Ok, professor. Entendi. E raças, né? Nós temos aí algumas raças. Nós vamos ver características dessas raças. Tem a codorna japônica, a codorna tique, a codorna teba, a codorna gigante. Tem algumas codornas que são muito utilizadas também ou para somente corte e outras para codornas que são utilizadas como é que fala? Criação, né? Eu estou esquecendo o nome. Codorna, pode vir para mim, meu diretor, codornas só para criar, como se passarinhos, né? Não para consumo. Não, como é que é?
Daqui a pouco eu te lembro. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente volta para fazer um bate-bola jogo rápido. Eu trago essa informação. Tchau.